Você já parou para se perguntar por quê? Mesmo com toda a nossa evolução, toda a nossa tecnologia, toda a nossa suposta sabedoria, a humanidade ainda não conseguiu viver em paz. Por que sempre existe uma guerra acontecendo em algum lugar do mundo, como se fosse um ciclo infinito que nunca se quebra? A resposta que você vai descobrir hoje vai mudar completamente a forma como você enxergue cada conflito, cada tensão, cada batalha que acontece não apenas no mundo, mas dentro de você mesmo. Porque existe uma verdade oculta que poucas pessoas conseguem enxergar. Uma verdade que os antigos reis sumérios conheciam há mais de 5.000 anos, mas que foi sendo esquecida ao longo dos séculos. O que você está prestes a descobrir não é apenas uma teoria. É uma realidade que está acontecendo agora mesmo, dentro de você, dentro de mim, dentro de cada pessoa que respira neste planeta. E quando você entender isso, nunca mais vai olhar para uma notícia de guerra da mesma forma. Imagine por um momento que você pudesse ver através de uma lente especial. Uma lente que revelasse a verdadeira natureza de todos os conflitos humanos. O que você veria não seriam apenas soldados, tanques e territórios. Você veria algo muito mais profundo, muito mais real. Você veria que cada guerra externa é apenas o reflexo visível de uma guerra muito maior, muito mais antiga, que está acontecendo no campo invisível da existência humana. Mas como diabos eu cheguei a essa conclusão? A resposta vai te chocar, porque ela mudou completamente minha vida e pode mudar a sua também. Durante anos eu era como qualquer pessoa. Via as notícias, ficava indignado com as guerras, culpava os políticos, os líderes, as nações. Pensava que a solução estava em mais diplomacia, mais acordos, mais controle. Até que algo aconteceu que me fez enxergar a realidade de uma forma completamente diferente. Havia algo sobre a natureza da liderança e do poder que eu ainda não compreendia. Algo que os antigos reis da Mesopotâmia conheciam profundamente e que mudaria tudo o que eu pensava saber sobre conflito e paz. E essa descoberta começou no lugar mais inesperado, estudando como civilizações inteiras viviam em harmonia por séculos. Se você está começando a sentir que existe algo muito maior acontecendo aqui, algo que pode transformar sua vida, aperte o botão de like agora mesmo, porque o que vem a seguir vai desafiar tudo o que você acredita sobre poder pessoal. Você já se perguntou por que algumas civilizações floresciam em paz por gerações enquanto outras viviam em conflito constante? A diferença não estava nos exércitos, nas muralhas ou nas riquezas. Estava na qualidade espiritual de quem liderava. Os sumérios descobriram um segredo que nós perdemos. Quando o líder conquista sua própria paz interior, todo o reino reflete essa harmonia. Era como se existisse um campo invisível de influência que irradiava do centro para toda a periferia. Quando o rei estava em guerra consigo mesmo, dividido, fragmentado, essa fragmentação se espalhava por todo o reino como ondas numa lagoa. Mas quando ele alcançava um estado de unidade interior, de espírito inquebrantável, essa mesma força irradiava paz e prosperidade. Os antigos já sabiam disso. Carl Jung, o grande psicólogo suíço, redescobriu que existe algo chamado inconsciente coletivo, um campo invisível onde todas as mentes humanas estão conectadas. Quando há turbulência nesse campo, ela se manifesta no mundo físico através de conflitos, guerras, tensões sociais. Os reis sumérios não apenas conheciam esse princípio, eles o viviam conscientemente. Mas então eu encontrei algo que ninguém me havia contado antes. Documentos antigos, inscrições em tabletes cuneiformes que revelavam como esses soberanos cultivavam o que chamavam de espírito do leão inabalável. O que estava escrito ali mudou tudo. Mas primeiro você precisa entender uma coisa sobre a natureza da realidade e da influência. Cada pensamento que você pensa, cada emoção que você sente, cada conflito interno que você vive, não fica contido apenas dentro de você. Existe um campo energético, um espaço invisível onde todas essas forças se misturam, se amplificam e eventualmente se manifestam no mundo físico. Os reis sumérios chamavam isso de o sopro dos deuses que move os homens.
Os físicos quânticos chamam de campo quântico. Eu chamo de o verdadeiro campo de batalha da humanidade. Quando descobri como esses antigos soberanos aplicavam esse conhecimento, eu não conseguia acreditar. E você também não vai conseguir, porque significa que você tem muito mais poder e responsabilidade do que imagina. Significa que cada vez que você entra em guerra consigo mesmo, você está contribuindo para as guerras do mundo. E cada vez que você cultiva seu espírito inquebrantável, você está literalmente ajudando a criar paz no planeta. Havia uma prática específica que esses reis faziam ao amanhecer. Eles se isolavam em câmaras sagradas e passavam horas conquistando primeiro a paz em seus próprios corações antes de governar qualquer território externo. Eles sabiam que um rei dividido cria um reino dividido. Mas um rei unificado irradia unidade para todo o seu povo. Mas havia um preço a pagar por essa descoberta. Um preço que quase custou minha sanidade mental, porque me fez perceber que eu era, de certa forma, responsável não apenas pela minha vida, mas pelo estado do mundo ao meu redor. Deixa eu te contar o que aconteceu quando tentei aplicar essa sabedoria suméria pela primeira vez. Eu estava passando por um período difícil, cheio de raiva, ressentimento, medo. E quanto mais eu alimentava esses sentimentos, mais conflitos apareciam na minha vida. Discussões com pessoas próximas, problemas no trabalho, situações que pareciam criar tensão do nada. Foi então que tudo desmoronou. O que aconteceu a seguir vai te deixar sem palavras, porque me mostrou de forma brutal como nossos conflitos internos se tornam a matéria-prima das guerras externas, exatamente como os sumérios haviam descoberto milênios atrás. Eu estava assistindo às notícias, vendo mais uma guerra estourando em algum lugar do mundo, quando de repente tive uma visão clara, quase como uma revelação ancestral. Pude ver como a raiva coletiva, o medo coletivo, o ódio coletivo que bilhões de pessoas carregam dentro de si, forma uma espécie de nuvem escura sobre o planeta. E dessa nuvem nascem as guerras, os conflitos, as tensões que vemos no mundo físico. Era exatamente o que os textos sumérios descreviam. Quando o coração do pastor está em tormenta, as ovelhas se dispersam em pânico. Não era metáfora, era realidade. As guerras não começam em territórios disputados, elas começam em corações divididos. Não começam em parlamentos, começam em mentes fragmentadas. Não começam entre nações, começam entre as diferentes partes de nós mesmos que não conseguimos harmonizar. Mas eu não sabia que estava sendo testado da mesma forma que os antigos reis eram testados. O verdadeiro teste ainda nem havia começado, porque entender isso intelectualmente é uma coisa. Viver essa verdade, incorporá-la, transformá-la em um espírito verdadeiramente inquebrantável é completamente diferente. Para enfrentar o que vinha pela frente, eu precisava fazer algo que os reis sumérios faziam: mergulhar nas profundezas da minha própria alma e conquistar cada território interno antes de tentar influenciar qualquer território externo. Eles chamavam isso de a Grande Guerra Sagrada, a batalha pela unificação do ser. E se você está vendo valor real neste conhecimento ancestral, se algo dentro de você está reconhecendo essas verdades, se inscreva no canal agora mesmo e ative o sininho. Porque vamos mergulhar cada vez mais fundo nesses ensinamentos que podem revolucionar sua vida. Você está sentindo essa conexão ancestral com o que estou falando? Se está, deixa nos comentários qual é a guerra interna que você mais precisa vencer para se tornar um verdadeiro líder de si mesmo. Porque reconhecer é o primeiro passo para cultivar seu próprio espírito inquebrantável. A cada minuto desse processo, algo estava mudando dentro de mim. Era como se camadas e camadas de condicionamento, de programação social, de crenças limitantes estivessem sendo removidas. Era como se eu estivesse redescobrindo o que os antigos chamavam de a coroa interior, o estado de soberania sobre seu próprio reino interno. Mas nem tudo era como esperado, porque junto com essa unificação interior vinha uma responsabilidade quase esmagadora. A percepção de que meu estado interior afetava diretamente todas as pessoas ao meu redor, como as ondas que se espalham quando uma pedra é jogada na água.
Quando finalmente compreendi o que significava ter um espírito verdadeiramente inquebrantável, não era mais a mesma pessoa. Mas isso era apenas o começo, porque agora eu precisava aprender a viver como os antigos reis, sabendo que cada escolha interna, cada conquista sobre mim mesmo, cada momento de paz cultivado irradiava para o mundo ao meu redor. Você consegue imaginar como é acordar toda manhã com a consciência de que você é o rei ou a rainha do seu próprio reino interior e que a qualidade da sua presença, a força do seu espírito, a profundidade da sua paz influenciam diretamente o nível de conflito ou harmonia no mundo? É uma responsabilidade que pode parecer assustadora, mas também é o maior poder que existe. Eu estava prestes a enfrentar o momento que definiria toda a minha existência. A escolha consciente entre perpetuar os padrões de fragmentação que herdei ou tornar-me um ponto de unidade ativa no mundo, alguém com um espírito verdadeiramente inquebrantável como os antigos soberanos. E essa escolha não é feita uma vez só. É feita a cada momento, a cada respiração, a cada pensamento. Foi exatamente nesse ponto que cheguei à compreensão mais profunda dos ensinamentos sumérios. Cada escolha que eu havia feito, cada luta interna que havia enfrentado, cada momento de raiva ou perdão, tinha me trazido até aqui. E o que eu fiz a seguir surpreendeu até mesmo a mim, porque aplicou diretamente a sabedoria dos antigos reis. Em vez de tentar mudar o mundo lá fora, comecei a unificar o mundo aqui dentro. Em vez de lutar contra as guerras externas, comecei a conquistar definitivamente os territórios internos. E algo mágico aconteceu, exatamente como os textos antigos prometiam. Quanto mais eu cultivava meu espírito inquebrantável, mais paz e ordem eu começava a ver ao meu redor. Não era auto-engano nem pensamento positivo superficial. Era uma transformação real, mensurável, que outras pessoas começaram a notar. Era como se eu tivesse redescoberto um poder ancestral que sempre esteve disponível, mas que nossa civilização moderna nos ensinou a esquecer. O que aconteceu mudou não apenas minha vida, mas começou a influenciar todas as pessoas ao meu redor, criando círculos cada vez maiores de harmonia. E pode mudar a sua também, porque o que os reis sumérios descobriram há milhares de anos, você pode começar a aplicar hoje mesmo. Porque o que esses antigos soberanos compreenderam sobre a natureza da liderança e da paz não é apenas conhecimento histórico. É uma ferramenta prática, um mapa para se tornar o rei ou rainha do seu próprio reino interior, irradiando a partir de um centro inquebrantável que naturalmente cria paz ao seu redor. Essa descoberta me mostrou que existem apenas dois tipos de pessoas no mundo: aquelas que vivem como súditos dos seus próprios conflitos internos, perpetuando inconscientemente os padrões de guerra, e aquelas que escolheram conscientemente se tornar soberanos de si mesmos, cultivando um espírito inquebrantável que naturalmente irradia paz e ordem. A pergunta é: você vai escolher viver como súdito dos seus conflitos ou como soberano do seu próprio reino interior? Porque essa escolha não afeta apenas você. Ela afeta cada pessoa que cruza seu caminho, cada ambiente que você frequenta, cada situação em que você se encontra, exatamente como acontecia com os antigos reis. Esta não é apenas uma história sobre guerras e paz. É sobre você redescobrir a sabedoria ancestral que te permite se tornar um verdadeiro líder, não de territórios externos, mas do território mais importante, o seu próprio ser. É sobre você perceber que pode ser um ponto de irradiação de paz no mundo, não através de ações grandiosas, mas através da simples escolha de cultivar um espírito verdadeiramente inquebrantável. E se você sentiu essa conexão profunda com a sabedoria dos antigos, se algo dentro de você reconheceu essa verdade ancestral sobre liderança e paz interior, se inscreva agora neste canal e compartilhe este vídeo com quem precisa despertar para esse poder interior. Porque esta jornada de redescoberta está apenas começando, e juntos podemos aprender a nos tornar os soberanos inquebrantáveis que o mundo desesperadamente precisa. Deixa nos comentários qual foi o insight mais poderoso que você teve assistindo a este vídeo. Quero conhecer sua jornada de transformação interior.